meus amores, tudo bem? Vamos fazer o exercício 1. Bom, ele fala aqui, né? Ele me dá três equações, me dá o calor liberado, né? Dessas reações e fala assim: a partir dos dados acima é correto afirmar que na formação, grifem isso, de um mol de carbeto de tungstênio pela reação entre carbono grafita e tungstênio é. Bom, vamos começar, vamos devagar, tá? Esse exercício é uma pegadinha. Vocês repararam que ele escreveu a palavra aqui, ó, liberado? Calor liberado. Então, quando eu for escrever essas três equações e colocar o ΔH, aqui eu vou colocar um sinal de menos, aqui eu vou colocar um sinal de menos e aqui eu vou colocar um sinal de menos, porque o calor é liberado. Ou seja, essas três equações são exotérmicas. Se você esquecer disso e resolver o exercício, você vai chegar num valor errado que com certeza vai ter alternativa para você assinalar, porque esse exercício é uma pegadinha, então tome cuidado, tá? Outra coisa, olha só, ele falou aqui, ó, 1 mol de carbeto de tungstênio, 1 mol de WC, a partir de grafite e tungstênio. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos começar a fazer esse exercício devagar, ó. Ele quer formar 1 mol disso, a partir de grafite, carbono e tungstênio. Então, eu tenho essa reação. Ele não deu a global, eu tive que montar a global a partir do texto, tá? Essa é a global, beleza. Agora eu tenho, veja bem, eu quero ΔH dessa. Eu tenho essas três equações. Reparem bem no Gabi. Eu coloquei sinal negativo nos três, porque lá no texto estava calor liberado. Se eu não presto atenção, eles não me dão sinal negativo, eles escrevem a palavra. Então o que acontece? Se eu não presto atenção, eu erro. Tomem cuidado com isso nesse primeiro exercício. Tá, agora eu venho analisando substância por substância. Veja bem. Grafite aqui, carbono, está do lado dos reagentes, na global, e eu encontro aqui na minha etapa 2, do lado dos reagentes. Por isso que eu já escrevi aqui, mantenho a etapa 2. Maravilha. Mantive a etapa 2, eu mantenho o sinal. Não precisei multiplicar por nada, porque é um grafite aqui, ó, um carbono aqui, morreu. Então, tranquilo, maravilha. Passo para a próxima substância. Quem é? Tungstênio. Aonde que eu encontro tungstênio? Do lado dos reagentes da global. Mas aonde está aqui? Na primeira. Então, do lado dos reagentes. Então, eu mantenho a primeira. Ai, mas Gabiru, você começou pela etapa 2, depois você passou para 1, que confusão. Não tem confusão. Eu estou seguindo a ordem dos meus compostos, das minhas substâncias, na verdade, são substâncias simples, que estão aqui na minha reação global. Eu estou seguindo esta ordem, Veja bem, por que que eu mantive a etapa 1? Então, voltando ao exercício, porque eu tenho tungstênio do lado dos reagentes e aqui também está do lado dos reagentes. Então, eu mantenho a etapa 1. Bom, 1 mol aqui, maravilha. Mantive aqui o sinal, era negativo, continua negativo, não tive que multiplicar por nada. Tá da hora. Passo para o próximo. WC, carbeto de tungstênio. Só que o carbeto de tungstênio, WC, né, está do lado dos meus produtos aqui. E do lado dos reagentes na etapa 3. Então o Gabi já escreveu aqui e inverte a etapa 3. Por que que eu inverti a etapa 3? Repare, eu precisava de WC do lado dos produtos. E aqui ele estava do lado dos reagentes. Quando eu escrevo inverte a etapa 3, eu estou mostrando para você o seguinte, mas é muito importante. Aqui, ó, tá vendo? CO2 e WO3 está do lado dos produtos, não tá? Aqui vira reagente. Aqui que estava do lado dos reagentes vira o produto. E como eu inverti a ordem da reação, repare nesse detalhe. Aqui não é negativo, aqui ficou como? Positivo. Se você um dia inverter uma equação e esquecer de inverter o sinal, errou! Você não pode errar, meus amores, vocês não podem, tá bom? Eu fico muito preocupado com vocês. Então, por isso que eu vou dando essas dicas e falando esses detalhes, tá bom? Feito isso, agora o que que o Gabi faz? Soma tudo, ó. Soma tudo, tá? Vamos lá. Quando eu somo tudo, eu corto substâncias que estão em lados opostos e no mesmo estado físico, lógico, né? Então vamos cortar aqui. CO2 com CO2. Estão em lados opostos, tudo gasoso. Tchau, cut, cortei. Vamos cortar mais quem? Repare nesse detalhe, olha só. Eu cortei aqui O2 de um lado com O2 do outro. Fala, meu Deus do céu, calma, vamos devagar. Aqui eu tenho 1,5, aqui eu tenho 1. Soma 1,5 com 1, dá quanto? 2,5, Gabi. Tá, e aqui eu tenho quanto? 2,5. Então, cortei 2,5 de um lado com 2,5 do outro. Maravilha. Cortei quem também, ó? WO3 desse lado está
depois da seta, ou seja, produto. WO3 está aqui, está antes da seta, ou seja, reagente. Cortei, cortei. Agora eu somo todo mundo. Carbono, deu carbono. Tungstênio, tungstênio, formando WC. Se um dia você somar tudo e sobrar coisa ou faltar coisa, você errou, tá? Somei, deu certinho o que eu precisava. Agora eu somo os valores aqui. Somei os valores, deu menos 38. Sinal negativo significa que essa reação faz o quê? Libera 38 kJ. Então eu vou buscar a alternativa que fala liberação de 38 kJ. Bom, que número que dá isso, gente? Que letra, né? Menos 38, ficaremos com a letra E de ervilhinha. Até aqui. Beleza, gente? Vamos lá, exercício 2. A queima de butano no isqueiro fornece energia para iniciar a combustão de matéria orgânica. A reação principal de combustão do butano é dada pela equação química. Ele me dá aqui a equação de combustão do butano. Considere as equations, ele me dá 3 aqui, seus valores de ΔH, né? E ele fala, grifem essa parte, ó, determine a energia liberada na queima de 0,026 gramas de butano, quantidade gasta para acender um cigarro. Veja bem, eu vou calcular o ΔH dessa reação, que vai ser para 1 mol de butano. Aí eu vou achar a massa de 1 mol de butano por esses dados. Aí eu sei que essa massa de 1 mol vai liberar o tanto que eu vou calcular agora. Aí, por uma regra de 3, eu acho o calor liberado, a energia liberada, quando queimar esta quantidade. Então, a primeira parte é calcular o ΔH desta reação. Então, o que eu faço? Eu tenho a reação global e eu tenho as etapas, certo? Vou analisar a equação global passo a passo. Então, eu tenho aqui C4H10 do lado dos meus reagentes. Aonde eu encontro C4H10? Na etapa 3. Mas você vai começar pela etapa 3? Tanto faz, gente. Você tem que começar por onde for mais conveniente, onde for melhor para você. Aqui eu vou começar pela 3, porque o C4H10 está na etapa 3. Só que olha só, aqui ele está do lado dos reagentes. E aqui na etapa 3 está do lado do produto. Então eu vou inverter a etapa 3. Então o que era produto vira reagente, o que era reagente virou produto. Quando eu faço essa inversão, o que acontece? O que é negativo fica como positivo. Então você não pode esquecer de inverter o sinal, beleza? Passo para a próxima substância, O2. Gabi, mas O2 está aqui na segunda e está na primeira, como que eu me viro? Então, se eu tenho uma substância na global que aparece em mais de uma equação, eu deixo para depois, porque no fim ela se autoajusta, tá bom? Então eu pulo o O2. Passo para o CO2. CO2 está do lado dos meus produtos aqui. E eu encontro CO2 aonde? Do lado dos produtos na etapa 1. Então eu mantenho a etapa 1. Repare, como eu mantive a etapa 1, eu mantenho o sinal, ó, negativo, negativo. Só que tem um agravante. Eu tenho 4 mols de CO2 aqui e aqui eu tenho um só. Então eu multiplico a reação inteira por 4. Logo, vou ter que multiplicar o valor por 4 também. Beleza? Passo para a próxima substância. Aguinha! Olha só, água do lado dos produtos, certo? Aonde que eu encontro água? Na etapa 2, do lado dos reagentes. Então, eu vou ter que inverter a etapa 2 inteira. Repare, ó, a água aqui está do lado dos reagentes. Aqui ela ficou do lado dos produtos. Você viu que eu inverti. Vocês estão acompanhando? Só que tem outro agravante, ó. Aqui eu tenho 5 águas e aqui eu tenho uma só. Então, eu vou ter que multiplicar tudo por 5. Feito isso, eu vou multiplicar também o valor por 5. Repare num detalhe. Como eu inverti a etapa 2, eu inverti o sinal. Aqui era positivo, ficou negativo. Como eu multipliquei a etapa 2 por 5, eu multipliquei o valor por 5. Vocês estão acompanhando? Tem que tomar cuidado com esses detalhes, hein, gente? Bom, agora você corta quem está em lado oposto, né? Bom, vou cortar H2 com H2, 5H2 de um lado, com 5 do outro, morreu. Vou cortar mais quem, né? 4 carbonos de um lado, 4 carbonos do outro, morreu. Dá para cortar mais alguém? Não, não dá. Então sobrou C4H10, maravilha. 4O2 mais 2,5 dá 6,5 de O2. 6,5 de O2 eu coloco como? 13 sobre 2, maravilha. Formando 4CO2 mais 5 átomos. Beleza, somo tudo isso, vejo que essa reação libera 2.878 kJ. Boa. Vejo que essa reação libera isso. Ou seja, 1 mol de butano, quando queima, libera essa quantidade. 1 mol de butano tem massa igual a quanto? 58 graminhas. Ou seja,
a cada 58 gramas de butano, quando são queimados, eu vou ter a liberação de quanto? 2.878 kJ. Mas o texto lá no começo do exercício falava de quantos gramas de butano? 0,026. Então, 0,026 vai liberar quanto? 1,29 kJ. Beleza, meus amores? Posso ir para o 3? Vamos lá, exercício 3, o último, vamos acabar agora. Vamos lá. Utilizando uma bomba calorimétrica é possível determinar o calor de combustão do benzeno, do hidrogênio e do carbono grafita, como ilustram os diagramas a seguir. Bom, aí na nossa apostila eu tenho 3 gráficos, né? Eu coloquei aqui um de cada vez para que a gente consiga analisar melhor. Bom, no primeiro gráfico eu mostro que o benzeno, né, C6H6, quando sofre combustão, libera 3.266 kJ, né? Então, a partir desse gráfico, eu vou extrair esta equação, esta reação química, né? Então, do primeiro gráfico aí, já anotem, né? Eu tenho esta reação. Então, benzeno com O2 formando CO2 e água, liberando 3.266. Boa. Vamos analisar o segundo gráfico, o segundo diagrama, né? H2 mais O2 dando água, liberando 286. Então, já desse outro gráfico, eu já vou extrair esta outra equação. Beleza? E do terceiro gráfico, carbono grafite mais O2 dando CO2, liberando 393 kJ, eu extraio esta equação aqui. Feito isso, dos gráficos, eu tirei as 3 equações químicas que nós iremos trabalhar, né? Ele continua assim o exercício. De acordo com estes dados, a entalpia da reação a seguir, né? E ele fala 6 grafite mais 3H2 dando C6H6. Ele quer saber o ΔH e me dá as alternativas, né? Bom, veja bem. Ele tem a reação global que foi dada, né? Eu tenho isso, né? E eu tenho as 3 equações que eu tirei dos gráficos. Fechou? Isso é muito importante, né? Bom, a partir destas equações que eu tirei dos gráficos, eu vou trabalhar com elas para chegar no ΔH do que eu preciso. Tudo bem? Então vamos lá. Carbono grafita. Aqui está do lado dos reagentes e eu encontro carbono grafita na etapa 3, também do lado dos reagentes. Então eu mantenho a ordem da 3. Mantive a ordem, reparem, eu mantive o sinal, eu mantenho o sinal, tudo bom? Beleza, só que, Gabi, eu tenho 6 grafites, e aqui eu tenho um só, o que eu faço? Multiplica tudo por 6, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 1, 6, e aqui vai ficar 6 vezes 393. Feito isso, passo para a próxima substância, H2. H2 eu encontro aqui do lado dos reagentes na global e encontro do lado dos reagentes na etapa 2. Então, eu mantenho a etapa 2. Mantive a etapa 2? Sim, então eu mantenho o sinal. Só que, Gabi, tem 3 H2 aqui. Então, o que eu faço com isto? Multiplico por 3. 3 vezes 1, 3, 3 vezes meio. Vai dar 3 sobre 2. 3 vezes 1, 3. E aqui vai ficar 3 vezes 286. Passo para a próxima substância, C6H6, está do lado dos produtos na global. E aqui está de que lado? De que lado? De que lado? De que lado? Dos reagentes. O que eu vou ter que fazer com a etapa 1? Inverter. Inverte a 1, inverte a 1, inverte a 1. Quando eu invertir a 1, eu vou fazer o que com o sinal? Inverter. Ó. Olha bem aqui, ó. Presta atenção. Vai, presta atenção. Aqui é negativo e aqui fica como? Positivo. Então eu inverti. Maravilha. Ó, repare, ó, aqui, ó, CO2 e água era produto. Aqui, ó, reagente. C6H6 e O2 aqui, ó, está do lado dos reagentes. Aqui está do lado do qual? O produto. Tá. Vai precisar multiplicar por alguma coisa? Repara, estude, ó. Um aqui, não precisa multiplicar por nada. Então, mantenha o valor. Agora eu corto quem está em lado oposto. Eu corto 6 CO2 de um lado com 6 CO2 do outro. Morreu. Corta mais quem, ó? 3 água de um lado com 3 água do outro. Tchau. Dá para cortar mais quem, ó? Veja bem, oxigênio. 3 sobre 2 é 1,5. Com 6, 7,5 aqui. 15 sobre 2, 7,5. Cortou. Veja bem agora. Repare, olhe. Sobrou quem? 6 grafite, 6 grafite. 3H2, 3H2. Formando C6H6. Maravilha! Somo tudo, chego em 50 kJ
com um sinalzinho positivo, mostrando que é uma reação endotérmica, né? Bom, feito isso, volto no exercício e assinalo a letra D de dado. Certinho? Bons estudos, obrigado, beijão, tchau, tchau.